as atualizações não registradas, eu, projeto pedagógico do curso, estava falando do PPC. O coordenador do curso que tivemos durante a pandemia trabalhou junto ao NDE na proposta para o nosso novo PPC, com reuniões frequentes para efetiva, seguindo as diretrizes atualizadas do MEC e da Sociedade Brasileira de Comunicação. Essas atividades foram pausadas para que o colegiado do curso pudesse discutir e incorporar as questões da curricularização da extensão. Inclusive, o professor Cristo era o vice-coordenador. A última reunião da coordenação com o núcleo do centro estudante foi em abril de 2024, há mais de um ano. Caso você continue na coordenação, você pretende retomar as reuniões com o NDE e seguir as diretrizes do MEC e do SBC para a atualização do PPC do nosso curso? Do MEC da SBC, ele não seria nem viável. Mas, hoje, nosso curso atende, em sua totalidade, as diretrizes do MEC e da SBC. As reuniões do NDE são feitas por demanda. Tá? O NDE é um conselho consultivo. Ele não é um conselho que vai se reunir. É ideal que se reúna, mas não necessariamente. E o PPC, que começou a ser discutido antes do professor Tiago, que era o anterior, né? Eu entrei como vice na chapa do professor Tiago, depois que a professora Juliana saiu. Ela saiu voltando uns 6 a 7 meses para acabar o mandato do Tiago. Eu entrei assumindo essa vaga que estava ociosa, certo? Eu não participei de toda a coordenação da época. Isso já vinha vindo feito desde o Guilherme, que era antes do Tiago. Só que quando chegou a pandemia, o MEC bateu o martelo da extensão em 2018. Exigiu que as universidades tivessem a carga curricular da extensão do seu PPC até 2023. Só que toda a discussão da universidade estava muito embolada. Você falava para a PROGRAD e falava uma coisa. Falava para a Pró-Reitoria de Extensão, a PROEST falava outra coisa. Eram inúmeras reuniões, às vezes mais de uma por mês, para tentar solucionar isso. Quando eles bateram o martelo, saiu o manual, já era 2022. Tá? Em 2022, a gente começou a discutir, parou a discussão do PPC, em 2020, 2021, mais ou menos, e começou-se a discutir a criação da extensão. De lá para cá, o PPC ficou parado. Tudo aquilo que foi discutido lá atrás, voltou a ser discutido agora. Não exatamente tudo, mas existe uma proposta que está sendo feita, que vai ser levada ao colegiado do curso. Essa proposta vai ser discutida, e aí, tendo um aval da maioria de todos os integrantes do conselho, vai se levar ao IPE para dar a sua posição em relação ao atendimento ou não das diretrizes do MEC e da SBC. E aí, voltando para o colegiado, se aprova e leva-se para o PROGRAD. Tá? Então, isso é como se funciona internamente as coisas. Sendo assim, nosso PPC está sendo atualizado. Tá? Mas se eu continuar na coordenação, essa história não vai ser perdida, porque já tem 2 anos de feitura, discutido. A gente às vezes não discute diretamente no colegiado, mas vai um professor de uma área, conversa com o professor, por exemplo, o DIG, o Macalha e o Gisele, discutindo. Existe uma comissão de inteligência artificial para criar novas disciplinas dessa área. Existe uma comissão que a gente criou de acompanhamento de estudante, ao qual o professor Flávio faz parte. Então, tudo isso está sendo feito e colocado para se atualizar e se manter funcional. Mas nem sempre que a gente faz, aparece. O nosso PPC, o anexo PPC, que foi implementado para os ingressantes de 2023, era necessário, então ele foi implementado e aprovado na coordenação de 2023. E foi levado à propriedade e isso foi implementado. Então, nós reduzimos para que
atividades acadêmicas extensionistas fossem possíveis ser feitas, 3 disciplinas optativas, 3 lacunas optativas foram retiradas. Então, o PPC atual, ele consta, em vez de ser 6 disciplinas optativas que vocês devem fazer, apenas 3. E isso foi feito em 2023. Tá? Foi aprovado e está no nosso anexo do PPC. Por isso, essa revisão que a gente está vendo, e primeiro a gente faz o estudo, debate dentro do colegiado, e depois leva essa discussão para o NBE, aonde o NBE é um conselho consultivo, que vai dizer se ou não aquilo está de acordo com as diretrizes do MEC ou do SBC, e aí sim volta com esse aval do NBE, que é o núcleo docente estudante, para o colegiado. Então não adianta o NBE se reunir para decidir algo que não está maduro ainda. Né? Então o NBE não financiou esse último ano por causa disso. Mas vai se reunir. Assim que tiver uma proposta do PPC novo, voltando essa carga horária e resolvendo algumas demandas que a gente tem em outros institutos, outros departamentos, vai se voltar para a carga horária educativa nas 360 horas. Tá? Então, essa foi a mudança que a gente teve que reduzir para aceitar essa extensão. Essa extensão só foi implementada porque o MEC exigiu que todas as universidades públicas e privadas tivessem essa carga horária extensionista, 10% da carga horária total do curso. Falar que existe um currículo da SBC, que lá propõe horas, não é o mínimo, né? Ele propõe o mínimo necessário para que o curso seja reconhecido de sistema. O nosso diferencial aqui no nosso curso é que ele propõe outras áreas, outras tecnologias, que lá fora é cobrado. Lá fora, quando você for para o mercado, você tiver uma skill melhor, vai ser mais bem visto. Não é à toa que o nosso curso, quando chega para participar de estágio ou contratação, é muito bem visto, porque tem um diferencial muito grande. Tá? Então, essas implementações que a gente coloca a mais, não faz mal nenhum. Uma carga horária um pouco maior da disciplina não faz benefício para os alunos, porque eles estão tendo um conhecimento maior que a maioria. Então, se você comparar o nosso currículo hoje com o currículo de outra instituição, vai ver que nós temos um diferencial. E esse diferencial é positivo, não é negativo. Tá? É sempre positivo. E nós temos, ainda a implementação que foi feita das áreas extensionistas. Né? Eu propus 7 atividades acadêmicas extensionistas. 2 minhas foram aprovadas, as outras 5 estão em vias de. O professor Tiago propôs uma, está aprovada, o professor Macário também propôs outra. E aí nós temos 4 atividades acadêmicas extensionistas hoje. Porque a maioria dos professores, eu peço para criar disciplina nova, peço para criar atividade acadêmica, não se coça para fazer. Hoje eu divido uma atividade acadêmica com o professor Dico. No futuro, uma outra que eu estou já em vias dele, vai ser dividida com o professor Maltar. A gente tem atividades acadêmicas em sendo implementadas por causa do nosso PPC que teve o anexo. E foi feito esse anexo na minha gestão, que a gente conseguiu aprovar na Câmara de Graduação. Tá? Então, agradeço as minhas perguntas. Bom, nunca é demais estudar, mas temos que ser cientes do curso, sistemas de informação, porque tem outros cursos, então você diz, olha, eu vou preparar mais temas que não são de sistema de informação, são de outras áreas, para que tenha um diferencial, mas depois com aqueles estudantes que estudam essa área, não vai ser muito. Eu não nego que estudar demais ou estudar mais coisas é bom,
mas estudar aqui, em sala de aula, um curso de sistemas de informação, tem que ser focado. E não podemos ignorar, porque não é leviana a informação que está lá nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Computação, nas diretrizes do MEC. Não é um professor que criou isso, ou dois professores que criaram. É uma comissão. Justamente falei a participar das reuniões de coordenadores que a nível do Brasil se sentam para criar isso. Então não é leviano. Junho de 2023. Na turma que ingressou no primeiro semestre de 2024, dos 29 inscritos na disciplina Linguagem de Programação 1, somente 4 conseguiram aprovar. Qual a medida que a coordenação tomou visando mitigar o impacto dessa reprovação em massa, ressaltando que a referida disciplina é uma das principais disciplinas do nosso curso? Eventualmente acontece, né? Se pegar o histórico de toda. Quem deu aula para essa turma fui eu, né? E se pegar todo o meu histórico de reprovação, é a sessão do ponto fora da curva. Era mais fácil perguntar aos alunos o que aconteceu, né? Porque aí o ensino é igual para todos os alunos. Né? Mas, depois foram oferecidas várias disciplinas de computação que eles puderam fazer e pediram equiparação de carga horária. Agora, durante a minha gestão, nós implementamos a extensão, estamos tentando corrigir o nosso PPC com algumas pequenas alterações que vão proporcionar um aumento de produtividade dos alunos, que aí vai concentrar toda a carga horária nossa, ou a maioria da carga horária, né, nos 4 primeiros períodos, para que a partir do 5º período a gente consiga diminuir essa carga horária, para que os estudantes consigam os estágios mais facilmente, que aí a gente consegue colocar toda essa carga horária na parte da manhã e vocês conseguirem os estágios à tarde. Porque a gente sabe que a maioria dos estágios que vocês conseguem não é aqui em Seropeste, né? É lá para o centro do Rio. Com isso, vocês precisam de tempo para se deslocarem até lá. Então, a gente já tinha isso com a professora Gisele, já tinha isso. Só que, quando eu assumi a coordenação, saiu a portaria, bonitinho lá, eu fui procurar saber se podíamos trocar o nosso curso para integral. E é uma dificuldade, porque chegaram a procurar a pessoa que era responsável por isso, sempre reclamava dos nossos professores. Os nossos professores só tinham 2 dias, os nossos professores queriam moleza, e os nossos professores era isso e aquilo. No entanto, 2023, teve uma. Não é 2024, 2023, teve um departamento que não ofereceu a disciplina no primeiro período. Reclamei, fiz memorando a direção do Instituto, e a resposta da Prograde foi: se vira lá com ele lá. Assim, resumo assim, bem simples, né? E aí a gente foi correr atrás, até hoje não foi resolvido. Aquela pedra, vocês tiveram que fazer, quem não teve aquela disciplina. E isso não foi pontualmente, né? É uma coisa que vem acontecendo. Então, nesse novo PPC, a gente está estudando uma maneira de implementar algumas disciplinas de lá, como tópicos de dinheiro e software, de algumas outras disciplinas, para minimizar essas falhas lá com os outros departamentos. Tá? Inclusive, eu faço parte do CEP, que é o Conselho Superior de Educação, já estou levando demandas de conhecimento que a gente sabe de conversa aí, que a maioria dos professores dos departamentos lá do INSA estão verticalizando as turmas. Né? Então, eu estou colocando 4 horários direto. Isso prejudica qualquer um de vocês, porque vocês não vão ter as 4 horas, decentemente, porque se ele chega um pouquinho atrasado, sai mais cedo. Obrigado. Esse caso, porque nessas situações, é dever do coordenador criar algumas ações para ajudar essa turma. Pode acontecer, uma turma seja reprovada. Mas, que foram criados depois matérias, não foram. Eu quero falar disso porque está sendo uma dor de cabeça todo semestre. E a coordenação é passiva com ações na distribuição de horários, na criação de matéria. Então, a sua proposta, professor Luiz, diz que ser colaborativo, ouvir a oportunidade, não está acontecendo. Então, eu fico preocupado também dessa parte, porque prolongar esse problema por mais meses, por isso que eu perguntei para você, me pergunto se essa postura vai se manter, ou a coordenação vai fazer essa ação para ajudar a gente